continuar essa entrevista, né, com uma outra pergunta frequente que vocês fazem para nós, para o Gabriel Estevão. Que papel a oração desempenha em sua defesa espiritual? Ok. Qual é o papel que a oração desempenha na nossa defesa? Ok, boa pergunta. Para nós respondermos isso, é só, em primeira instância, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou isso. Ele nos ensinou isso em que forma? Ele sempre fazia orações ao amanhecer, era sempre às madrugadas. Ele nos ensinou que a oração, mais poder. Então ele buscava poder no Pai através da oração, com a comunhão do Espírito Santo, para ter o poder de dia testemunhar. Onde é que ele buscava o poder? Apesar dele ser Deus, ele viveu como ser humano. E como ser humano nos deu o exemplo que o ser humano não pode viver sem oração. Oração é a comunhão com Deus. Mas o que a oração faz? A oração não muda Deus. É só para dizermos que a oração não muda Deus. A oração muda-nos a nós e não a Deus. Mas se Deus é onisciente, Ele conhece tudo. Como é que Ele precisa que nós falemos com Ele? Não, Ele sabe que nós precisamos, mas Ele precisa cumprir alguns métodos, algumas regras do grande conflito. A regra do livre-arbítrio do ser humano. O ser humano é livre. E sendo livre, então Deus respeita essa liberdade. Por isso que ele dá a oportunidade que o ser humano, pela sua livre, espontânea vontade, tira o que está dentro do seu coração e demonstre através das palavras, através da sua oração, que é a comunhão, dizendo: Pai, ele já sabe que você precisa, mas ele quer te ouvir para cumprir a regra do grande conflito. Porque ele sabendo, ele conhece as tuas intenções, mas se você não pedir, o advogado de acusação vai aparecer, Satanás vai aparecer, dizendo: oh, Deus, estás a ser tirano, não estás a cumprir as regras do livre-arbítrio do ser humano. Ele não te pediu em momento nenhum, ele não te pediu. Como é que o Senhor está a lhe dar algo que ele não te pediu? Como é que o Senhor está a lhe dar força se ele não te pediu força? Como é que o Senhor está a lhe dar aquilo se ele não te pediu aquilo? Para nós buscarmos exemplos, se isso é real, o que estamos a falar, vamos na Bíblia. A experiência de Jó. E não somente a experiência de Jó é mais aberta, porque lá ainda Satanás tem o privilégio de estar aonde? No céu. E Deus abriu, permitiu com que Moisés escrevesse a realidade do grande conflito ali. Então é desta forma. Deus não pode fazer nada sem cumprir as regras. Ele tem que cumprir as regras. Então a oração muda-nos a nós e dá poder e autoridade a Deus para fazer o que, para Ele realizar o que nós estamos a pedir em nós. É desta forma. Então a oração muda-nos a Deus. E agora, qual é o poder da oração? Às vezes nós não sabemos como cristão que não conhecemos a realidade do grande conflito, nunca vimos nenhum anjo caído, nunca vimos nenhum feiticeiro aparecer, ou nunca tivemos aquela experiência sobrenatural, nunca. Então, para aquelas pessoas, para eles isso, a oração é só orar algumas vezes, é só orar, e às vezes pensa, não, se eu estou a orar, a minha oração tem que passar o teto, se não está a passar o teto, não. Quando estivemos a orar, a oração de fé, não é que Deus está lá. Quando nós nos ajoelhamos ou abrimos a nossa mente para falar com Deus, Deus desce. Jesus desce até nós. Não é nós subirmos, não. Ele desce até nós. Naquele momento que chamamos Pai Nosso, que estás no céu. Ele te ouviu, ele desce. Ele desce para te ouvir. Os seus ouvidos agora estão abertos para você. Fala tudo, ele está a te ouvir. E os demônios também vão acompanhar
que você está a falar com ele. E eles podem criar problema, trazendo pensamentos, ou se calhar o teu vizinho vai pôr uma música do mundo que você gostava naquela época para te trazer, para destruir a tua oração. Naquele momento, inclua esse pensamento, inclua aquilo que está daqui na oração, falando com Deus. Pai, eu quero falar contigo, mas Satanás está a colocar isso na minha mente, esses pensamentos na minha mente, para desviar a minha atenção de ti. Oração é falar com Deus, é expor tudo que nós sentimos a Ele. O que você pensa. Se você está a pensar mesmo mal, fala mesmo, eu estou a pensar mal para aquela fulana, estou a pensar mal naquele fulano. Ele sabe o que está dentro de si. Mas agora, para tirar o que está dentro de si, eu vejo isso comigo mesmo. Quando eu estou a orar e aparecem em mim sentimentos negativos, eu oro, Pai, eu não quero que esse sentimento comece a me dominar. Me ajuda. É milagre. Aquilo que nós, exatamente como falamos, Deus aparece e ele retira aquilo. E quando nós clamamos, Pai, eu gosto muito de mentira. Eu não consigo viver sem mentira. Me ajude. Você vai ver que o Espírito Santo vai trazer dentro da sua consciência o espírito de ódio para você odiar a mentira. Você vai são esses milagres que Deus atende através da oração. São pequenas coisas que nós não prestamos atenção. Então, a oração tem muitos seus efeitos. Diz Tiago, a oração de um justo tem muitos os seus efeitos. Quando nós oramos, estamos a falar com o Senhor do Universo, com o Criador do Universo. E Ele está disposto para nos ouvir. E quando nós falamos, Pai, tudo que nós falamos, estamos consagrados, Ele vai cumprir, segundo a vontade dEle. E às vezes nós oramos, mas nós não oramos como Ele quer. Às vezes as orações de muitos cristãos, de muitos de nós, é impormos a Deus. Um dos exemplos aconteceu comigo recentemente, eu gosto de contar essa experiência porque foi vivida. Foi recentemente, foi em 2020. 2020 e esse ano perdi também alguém muito importante. Os irmãos já perceberam. O meu irmão menor faleceu, foi morto pelos bandidos. Os bandidos mataram ele. E naquele ano, nós antes, alguém que nós amávamos, que eu amava tanto, que nós amávamos tanto, estava doente. E nós oramos, até marcamos jejum. Ninguém pode comer, ninguém pode beber, vamos orar a Deus. E nós estávamos a orar. Mas qual era a nossa oração? Curar somente ela, que restitua a saúde. Mas não orávamos que seja feita a vontade de Deus. Nós orávamos, a igreja orou, os amigos da igreja, nós implementamos aquilo para a igreja orou, mas mesmo assim, a pessoa morreu. E eu fiquei decepcionado com Deus. Fiquei decepcionado com Deus. Eu clamava, Deus. Fiquei até muito triste mesmo com Deus. Que naquela época não queria orar. Mas estava na minha mente perguntar por que Deus? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor tirou aquela pessoa de mim? E nós que pedimos, o Senhor disse, tudo que pedires em meu nome, credes receber. Nós acreditamos, o Senhor ouviu. Por que não deste vida a ele? Mas a pessoa morreu. Depois de muito tempo, Deus aparece para me responder. Eu lembro-me dessa experiência. E as perguntas que ele fez para mim foram: quem criou aquela criatura? Quem criou aquela pessoa? Fui eu. Quem deu vida àquela pessoa? Fui quem? Fui eu. Quem mais amava aquela pessoa era eu. Nos momentos mais difíceis da vida dele, quem estava lá era eu. Eu estava lá em todos os momentos da vida dele. Até o último momento da vida dele, você não estava nem ali nos momentos mais críticos da vida dele. Quando ela escondia, não falava a ninguém, eu estava lá para lhe consolar. Nem a mãe, nem o pai, nem ninguém estava lá, eu estava lá. Eu amava mais aquela pessoa, eu me interesso mais do que você. Então, por que você está a chorar? Até começou a mostrar as falhas que eu fiz
que eu negligenciei, enquanto eu devia atender, eu não atendi na pessoa, começou a vir na minha consciência. Então, começou a ter sentimento de culpa. E eu disse, Pai, me perdoa. Me perdoa. Eu aprendi lá que não devemos, ou quando estivermos a orar, não é fazer, não é impor a Deus a fazer a nossa vontade, mas sim é Deus fazer a vontade dele. É dizer, Senhor, todavia não se faça como eu quero, porque o meu querer é este, mas todavia não se faça como eu quero, mas como o Senhor quer. Porque, na verdade, quando nós oramos, nós podemos dizer com palavras, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas no meu subconsciente, eu estou mesmo a dizer que seja feita como eu quero. A boca diz, Pai, seja feita a tua vontade, mas no meu subconsciente é, Pai, faça o que eu quero. Quando nós entendemos o segredo da oração, nós vamos fazer, é Deus, aquilo chama-se milagre. O primeiro milagre é Deus operar em nós, aceitar a realidade e aceitar que tem que ser como for, como Deus quer. A Bíblia diz, é Deus fazer em nós o querer e o efetuar segundo a vontade dele. Até na oração, o Senhor nos ensinou, seja feita a tua vontade, como é feita a tua vontade aonde? Lá no céu. Ouça bem a oração modelo também de Jesus, mesmo em Getsemane. Observa que ele diz, Pai, depois dele fazer todas as orações dele de acordo à vontade dele, parece que o pai não estava ali atender. Parece que o papai não estava ali. Três vezes ele deixou o local, soava, mas parece que o pai não estava ali atender. No momento que ele disse, Pai, seja feita a tua vontade, o que aconteceu? Anjos desceram. O pai atendeu a oração de Jesus. É o nosso modelo. Jesus, enquanto orava, ele não falava, seja feita a tua vontade. Enquanto ele não falou isso, parece que o pai não estava ali a atender. E ele estava a suar. E quando ele disse, Pai, seja feita a tua vontade, mas não como eu quero, mas como o Senhor quer, os anjos desceram. Os anjos desceram, mostrando que o pai estava com ele. Vai cumprir a missão. E mais força ele recebeu. É isso que nos ensina. É isso também a nossa realidade. A oração nossa tem muito poder. Quando nós oramos até pela pessoa doente, pelos doentes, devemos orar, Pai, seja feita a tua vontade. O Senhor ama mais o meu filho do que a mim. Ama mais a minha mãe do que a mim. Ama mais o meu marido do que a mim. Assim, desta forma. Deixa Deus fazer, não é impor a Deus. Não é orientar a Deus, Deus faça isso. Isso é contra. Sabe o que acontece? Satanás vem. Nós às vezes não sabemos. Satanás vem e diz, se o Senhor atender a oração desta pessoa, o Senhor está a ser incoerente. Porque ele não está pedindo conforme o Senhor o orientou. Ele está a te impor. E se está a te impor, então não podes atender a oração dele. Se atender, está a ser incoerente. Estamos a perceber como é que às vezes metemos Deus entre a espada e a parede. Nós oramos e achamos que ele não está nos ouvindo, enquanto nós é que estamos a orar mal. E às vezes o Espírito Santo aparece para fazer o quê? Para pôr na nossa consciência como é que nós devemos orar. É aquilo que Paulo fala, que o Espírito faz o quê? Luta entre nós, intercede diante do quem? Do Pai. Olha, essa pessoa, ele quer falar isso. Essa pessoa, ele quer falar isso. E ele vai nos convencendo para nós falarmos o quê? Isso a Deus. É desta forma. Por isso que às vezes pensamos que Deus não está atendendo às nossas orações, não. Deus está atendendo às nossas orações, mas não como nós queremos, mas como Ele quer. E o grande conflito também não permite isso. E quando nós oramos com fé, a oração de um justo tem muito poder. Até os demônios tremem. Quando um justo está a orar, até os demônios tremem. Talvez nós não sabemos. Os demônios tremem quando nós estamos a orar. Eu conto a minha experiência lá no livro, quando era atacado pelos demônios, enquanto eu clamava em nome de quem? De Jesus. Nós às vezes não sabemos o que significa o nome de Jesus Cristo. Quando Pedro fala que não há nenhum outro nome
nos céus e na terra pelo qual devemos ser salvos. Nós não entendemos. E quando Paulo também fala em Filipenses, que o nome, Filipenses 2, 5 a 11, o nome que está acima de todos os nomes, nós às vezes não entendemos isso. Quando nós clamamos com fé o nome de Jesus, se Satanás estiver ali, os demônios estiverem ali, eles vão fugir. Eles fogem. Eu estou a falar porque eu tive essa experiência. Eu tive essa experiência quando estavam a me perturbar. Ele era sempre às 0 horas. Tinha sempre um horário deles me aparecerem e perturbarem o meu silêncio, a minha noite. Mas o Espírito Santo me despertava já antes para me encontrar em oração. Porque eu sabia que deviam aparecer. E quando eles chegavam lá, eu dizia simplesmente, em nome de Jesus Cristo. Quando nós temos a fé e comunhão com Deus e oramos em nome de Jesus, a oração tremece e afugenta os demônios. Os feiticeiros fogem. Os feiticeiros atacam, mas eles atacam com medo. Porque eles sabem que se essa pessoa exercer a sua fé, a sua autoridade e o poder que ele tem, que Deus lhe deu, aquela pessoa que está ali, que está vindo atacar, pode morrer. Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha disso. Que Deus continue a nos abençoar. Esse é o segredo da oração. A oração é falar com Deus o que nós pensamos, o que está acontecendo conosco e pedir a Ele para que Ele faça em nós o querer e o efetuar segundo a vontade dEle. Amém. Amém. Deus seja louvado.